dia. Primeira partida dentro de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem visto pelos resultados um equilíbrio muito grande entre as equipes. Né? O que o senhor imagina desse jogo diante do São Bento, contando com o apoio do torcedor alvinegro? Bom dia. Campeonato muito equilibrado, como já havia previsão de que ia acontecer isso. Esse equilíbrio ele vai permanecer principalmente nas primeiras rodadas, né? Até que as equipes comecem a definir em que lugar vão brigar na competição. Aí começa a acontecer também aquele distanciamento entre os blocos, né? Eu acredito que até essa parada da Copa América nós vamos ter muita dificuldade, todos os jogos vão ser muito equilibrados. Em relação ao jogo de amanhã, vamos enfrentar uma equipe que, apesar de ter perdido em casa, fez um bom jogo. Até é estranho estar falando isso, mas assistiu o jogo, jogou bem. Antes de sofrer o primeiro gol, teve a chance de abrir o placar, perdeu um pênalti. Teve bastante volume de jogo e o Atlético Goianiense foi bastante eficaz nas chances que produziu. Tem um grande treinador, um treinador que estava aqui em Santa Catarina recentemente, que é o Doriva. Tem uma equipe formada por jogadores experientes e a expectativa é de um jogo bastante equilibrado, um jogo dificílimo, onde o apoio do nosso torcedor nesse horário alternativo vai ser fundamental para que juntos a gente possa conseguir uma vitória e arrancar bem nesse início de competição. Emerson, tem as respostas do departamento médico sobre Betinho e Juninho, que não treinaram nos últimos dias? Juninho está fora, Betinho está em observação. Betinho não é nada relacionado à questão de trauma ou de algum problema muscular. Betinho ele teve uma virose, foi cometido uma virose e quando é uma virose você tem que aguardar um tempo de recuperação. Se ele se recuperar, tempo hábil, tiver em condições de jogar, ele vai para o jogo. Caso contrário, tem uma confiança enorme no nosso elenco e vamos achar um substituto que vai corresponder à altura. Maria, bom dia. Possibilidade da estreia do Rafael Marques e o quanto ele pode agregar dentro do jogo, até pelo tamanho, pela carreira, pela história dele. Rafael Marques, ele está relacionado, ele vai para o jogo. E quero até elogiar a postura do Rafael Marques. Geralmente, e até uma coisa que está acontecendo no futebol, uma coisa positiva. Antes você trazia um jogador que estava algum tempo inativo e tinha que preparar o jogador por 2 semanas, por 20 dias. Rafael Marques ele chegou no peso, chegou com o percentual de gordura ideal e vinha treinando, né? O que nós fizemos foi adaptá-lo à maneira da equipe jogar, ao sistema tático. A integração dele com o grupo foi muito positiva, né? Um jogador vitorioso, um jogador que ele agrega muita confiança aos demais atletas. E ele está pronto para jogar. Agora a utilização dele, se vai ser no início ou no decorrer do jogo, vai ficar a nosso critério. Emerson, contra o Guarani, o Figueirense teve chance de poder fazer um gol lá com o Vitória. O João, acho que se não me engano, teve 2 chances, inclusive. Ele foi um dos caras mais acionados lá na frente. E eu queria saber o que pode melhorar em relação ao jogo do Guarani, que você trabalhou essa semana para esse jogo contra o São Bento. Em relação ao Guarani e aos últimos jogos, é melhorar a nossa eficiência na finalização, né? A equipe ela tem tendo volume de jogo, tem tido boa posse de bola, não aquela posse de bola que você fica jogando em lateral, zagueiro e outro lateral e volta para trás, é uma posse de bola objetiva. A gente vem criando várias situações de chegar no último terço do adversário e ali é o que eu falo para os atletas, ali é a iniciativa própria, confiança, eficácia no momento do chute, poder de decisão, e é isso que nós trabalhamos essa semana. Esperamos que amanhã a equipe evolua nesse quesito para que possamos fazer o gol e conseguir a vitória. Você acha que tem um pouco de ansiedade ainda por parte de muitos jogadores já fazer esse gol, mostrar para você o cartão de visita chegando aqui? Não, acredito que não. O perfil do grupo é um grupo tranquilo, assim, não tem eu converso muito com a Dalila, que é a psicóloga, nós não temos muito problema assim de jogadores que são ansiosos, né? Principalmente os não tem os mais novos, que às vezes tem aquela coisa. Vou até contar uma história para vocês aqui que é interessante. Se vocês observarem, o Matheus Lucas, quando faz um gol, ele não sabe nem comemorar direito. Ele vai comemorar 3, 4 maneiras diferentes, dá um pique.
E o negão afoga, rapaz, o negão afoga e demora 2, 3 minutos e às vezes quando é no segundo tempo, geralmente ele é substituído. Isso é um pouquinho de ansiedade, né? A gente vem trabalhando isso nele. Mas o João Diogo, que você mencionou, é um jogador muito frio, um jogador que finaliza bem. Tem o Rafael Marques também, que é um atleta que ele, o Rafael Marques, ele tem muita experiência, né? Então não sofre de ansiedade. Os atacantes de lado a gente vem dando bastante confiança também para que eles possam desabrochar e ter uma produtividade melhor, tá? Mas eu acredito que esse não é o nosso grande problema, não. Nosso grande problema mesmo realmente é a eficiência. É a eficiência e a competência no momento finalizado. Emerson, em que posição mais específica tu pretendes utilizar o Rafael Marques? Será que mais como 9 dentro da área? Ele também tem essa característica de sair um pouco, jogar pelos lados. Será que podes aproveitar a característica também de João Diogo, eles ficarem trocando posições? O que tu pensa para esse ataque? O Rafael Marques, ele é um atacante que tem bastante mobilidade. Ele pode jogar nas 3 posições do ataque, tanto do lado direito, do lado esquerdo, como pode jogar de centro. Agora eu não posso tá tirando dele o que ele tem de melhor, né? Que é essa questão que eu falei aqui, que é da mobilidade. Então, diante disso aí, a gente vai tentar encaixá-lo dentro da nossa equipe. Como eu falei, é um jogador que está bastante comprometido. Quando da contratação dele eu conversei com ele e mais ou menos passei para ele a maneira que a gente quer encaixar ele dentro do nosso sistema. E foi até uma coisa que ele concordou também, que é a maneira que ele gosta de jogar. E amanhã vamos ver como é que a gente vai encaixar o Rafael Marques no decorrer do jogo, ou no início, ou a partir do segundo tempo, né? Vamos também definir uma melhor estratégia para utilizá-lo, mas a expectativa e a convicção é que é um atleta que vai agregar bastante valor à nossa equipe. A questão do horário, é um horário que, ao menos no torcedor, no público, ele agrada, mas ele divide opiniões entre os treinadores. O que tu acha, o quanto influencia na preparação, no atleta, no acordar, enfim, o que tu pensa a respeito? Eu penso que o horário para o torcedor é maravilhoso, para nós é muito ruim. O que nós temos que entender é que nós estamos no Brasil. Talvez amanhã a gente tenha um clima mais ameno. Agora eu vou falar para vocês, como é que você vai jogar em Goiânia às 11 horas da manhã? Como é que você vai jogar em Fortaleza às 11 horas da manhã? É difícil, cara, para o atleta. Cuiabá, como é que você vai jogar em Lucas de Rio Verde, 11 horas da manhã? Então é complicado, é um pouco complicado. Às vezes parece que é frescura, que é melindre, mas não é. Não é o horário que nós estamos habituados. É diferente de você jogar, talvez, na Europa, 11 horas da manhã, mas com um clima de 15 graus, né? 15 graus, 10 graus, né? Um clima mais um pouco ameno, frio. Então é complicado. Por isso que é feita essa adaptação a aclimatação, melhor dizendo, né? Muda a alimentação do jogador, porque o jogador ele tem que consumir alguns nutrientes que são importantes. Então você imagina, 7 horas da manhã nós vamos fazer a refeição, 7h50. O jogador tem que comer macarrão, tem que comer frango. Como é que vai? Então é complicado. E se ele não ingerir esses nutrientes, daqui a pouco ele vai faltar energia para ele terminar o jogo. Então não é fácil. Então tem problema de hidratação, você tem que hidratar bem o jogador. Então tem que tomar 5, 6 litros de água antes do jogo. Então não é fácil. Não é fácil, mas a nossa nutrição, nosso departamento de fisiologia fizeram todos os esforços, e eu acredito que a gente vai bem preparado para esse jogo. Agora eu espero que esse horário, que é maravilhoso pro torcedor, a gente vem andando pela essa coisa linda, cara. Amanhã a expectativa, né? A gente ter um grande número de torcedores aqui, Scarpello lotado, porque depois do jogo o torcedor tem todo final de semana para aproveitar, mas para nós é um pouquinho complicado. Como é que você vê essa largada? Como você mesmo disse, que está um campeonato muito equilibrado, já se esperava isso na Série B, mas tem que largar bem, tem que fazer um bom número de pontos, criar gordura, porque lá do meio para frente todo mundo começa a se reforçar, e tem times cascudos que jogaram a Série A esse ano, estão jogando Série B. Como é que vê a importância de ter uma boa largada nesse começo, Anderson? É fundamental, mas não podemos esquecer que a Série B ele não é um campeonato de, vamos dizer, não é um campeonato de velocidade, ele é uma maratona que você tem que ter regularidade, né? Então tem que manter a regularidade. Ele não é uma prova de 100 metros, né? É aquela prova curta, não é um tiro curto, é um campeonato longo, é uma maratona, como eu falei, onde você tem que ter regularidade. Não pode ficar
eufórico quando você tem um bom início, mas também não pode ficar depressivo. Tem que se manter um equilíbrio emocional muito forte, mas concordo com você, é importante você somar o maior número de pontos agora para elevar o nível de confiança e para também mais tarde, quando você tiver uma oscilação, esses pontos que você fez na largada, eles possam te reequilibrar dentro da tabela de classificação. Uma coisa normal essa oscilação que acontece. É normal. Às vezes acontece no início, no meio, às vezes acontece no final, mas pode ter certeza, pode escrever isso aqui. Todas as equipes durante a competição elas vão oscilar. A gente sempre faz essas perguntas sobre retrospecto e sequência, né, Emerson? Lá no começo do ano, 4 vitórias seguidas, foi, poxa, quantas vitórias vai fazer? Depois, por quanto tempo vai ficar a invencibilidade? Agora é o contrário, desde aquela derrota para o Joinville, são 6 jogos sem vencer. A importância que tu vê de fazer uma vitória logo, o time também 3 jogos sem marcar gol, é tirar esses pesos das costas e tocar a competição. Olha, vou ser bem franco para você, eu não tenho nenhum peso, cara. Não tenho nenhum peso porque diversas vezes eu vim aqui para vocês e eu fui bastante humilde em concordar que a equipe estava vencendo, mas não estava tendo um bom rendimento. Agora está sendo o contrário, nós estamos jogando bem. Derrota contra o Joinville nós jogamos bem, a derrota contra o Marcílio Dias nós jogamos praticamente com um time alternativo e nós jogamos bem. Chapecoense nós jogamos bem, o 3-3 e o 1-0 lá na derrota nós jogamos bem, esse último jogo nós jogamos bem, né? Então está faltando o quê? Está faltando a competência da gente finalizar melhor, ter uma produção, não produção ofensiva, produzir ofensivamente a gente está produzindo, a gente tem que ter eficiência mesmo em colocar a bola para dentro e conseguir os resultados positivos. Defensivamente a gente está tendo a consistência, paramos de ter alguns erros individuais que custaram algumas derrotas para a gente. Posso falar aqui o jogo do Marcílio, o jogo da Chapecoense, né, que nós erramos individualmente, e o Joinville também, nós erramos individualmente, foram 3 jogos, 3 derrotas que aconteceram os erros individuais. Eu venho cobrando bastante os atletas porque você tem que ter um nível de concentração muito elevado, porque é uma competição muito equilibrada e qualquer erro que você cometer ele pode te custar caro. O Emerson, o Figueirense sempre foi conhecido como o time do povo, a gente tem tantas recordações, até fotos aqui em volta de nós, do Scarpelli lotado, o que não acontece há algum tempo, e agora o clube lança esse setor popular para que o torcedor consiga ter acesso sem gastar tanto dinheiro. Você que vem de um bairro, uma comunidade aqui da Grande Florianópolis, o valor que tu vê para essa iniciativa? Maravilhoso, cara, maravilhoso, e parabenizar a diretoria, a iniciativa que está sendo feita. Eu acho assim, cara, eu acho que além disso, as pessoas têm que vir com o espírito desarmado para o futebol. A gente vem conversando muito aqui entre nós, principalmente nós que somos profissionais de futebol. O futebol ele deixou de ser um entretenimento, né, cara? Então as pessoas muito preocupadas com violência. E assim, Cadu, pode ter certeza, cara. Você vai jogar lá contra a Ponte Preta, vai ter uma faixa, acesso à obrigação. Você vai jogar contra o CRB, acesso à obrigação. Você vai jogar Operário que subiu agora, porra, Operário está fazendo investimento agora, levou o Rafael Moura, acesso à obrigação. Você vai Cuiabá, acesso à obrigação. Então as pessoas estão deixando de se divertir, perdendo, ganhando, empatando. Não adianta, o Figueirense é o time do coração do nosso torcedor. Então compareça, cara, essa paixão pelo clube, ela tem que estar acima de qualquer coisa, né? Então compareça, se associe. Figueirense só vai ficar forte se tiver um número de associado legal, né? Vai dar uma condição financeira para manter os salários em dia, para fazer investimento e contratação, para reequilibrar o clube. Não está faltando comprometimento, não está faltando vontade daquilo que a gente prometeu entregar, né? Essa honrar a camisa do clube, né? Os jogadores estão fazendo em todos os jogos, mesmo nos momentos difíceis, que a gente tem a derrota, mas não está faltando comprometimento. Então, eu peço aqui, né? Não convoco porque eu não tenho esse direito, mas eu peço que o torcedor amanhã ele compareça em bom número, ele faça pressão, porque o estádio cheio, ele às vezes intimida o adversário, ele dá uma motivação maior para os nossos atletas, né? E ele seja o nosso grande parceiro, porque, como eu falei sempre aqui, vou repetir, nós não temos nenhum valor individual que possa definir uma partida. Agora, o nosso torcedor não. O nosso torcedor ele pode fazer diferença e pode nos levar a conseguir uma grande vitória amanhã. Certo. Maria, esse grupo que tu tens hoje em mãos é o que tu vai ter para a Série B ou se tu aguardas ainda mais reforço para compor o elenco? Não, o grupo não está fechado e a Série B, como eu falei, é uma maratona, né? Então você vai ter lesões, você vai ter jogadores que caem de rendimento. Nós temos muitos meninos da categoria de base onde a gente já está começando a fazer uma transição. Hoje já tem alguns meninos que ficam mais na base e vêm complementar o treino do profissional. Tivemos agora um jogo tivemos um jogo no meio de semana do Campeonato de Júnior, onde alguns atletas que trabalham conosco fizeram um jogo e depois retornaram, né?
Então, até o final do ano eu acredito que vai acontecer algumas mexidas, não uma mexida drástica, porque aquilo que a gente prometeu entregar também foi entregue, que era ter uma base. Hoje nós temos uma base, né, de 7, 8 jogadores que vêm desde o Campeonato Catarinense. Então agora é agregar valores técnicos, vai agregar aquelas peças pontuais para que a gente possa ter um crescimento dentro da competição e conseguir nossos objetivos. Fechou, pessoal. Fechou, professor. Obrigado. Valeu.